Então, gente, como eu estava falando, para a gente, então, introduzir o conteúdo de sociologia, a gente precisa entender a sua localização dentro das ciências sociais. E para a gente compreender isso, a gente precisa entender as ciências sociais em si. E o que são ciências, né? Então, quando a gente fala em ciência, é aquilo que a gente estava falando sobre o senso comum. Então, eu tenho que sistematizar, eu tenho que mensurar para ser ciência, eu tenho que replicar. Lembra, eu falei isso em sala várias vezes com vocês. Então, eu posso ter crescido e ouvido muito dos meus avós, da minha mãe, falando que manga com leite não pode tomar porque mata, por exemplo. Mas eu não conheço ninguém que tomou manga com leite e morreu. Né? Então, assim, isso não é mensurável, né? Isso é do senso comum, né? Aquela tradição que é passada de pessoa para pessoa. Então, são questões que esse conjunto de atitudes que precisam acontecer dentro da ciência, das atividades que são racionais, que são dirigidas ao sistemático conhecimento, que tem um objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Então, eu tenho um objeto que eu vou estudar, que eu posso verificar. É claro que quando eu falo de pessoas, aí é que a gente vai entrar na ideia da sociologia, é diferente, tá? E aí, gente, então a ciência vai se constituir em um conjunto de proposições e enunciados que são hierarquicamente correlacionados, tá? E aí eu tenho, então, as pesquisas que podem, esse tipo de ciência, né? A ciência em si tem fatos particulares que por exemplo, dentro de uma ascendência tem a indução e dentro de uma descendência tem a dedução, né? De uma conexão ascendente, uma conexão descendente. Aí, depois a gente vai perceber que as ciências vão possuir algumas questões para a gente analisar. Para eu dizer que eu faço ciência, eu tenho que ter um objetivo ou uma finalidade. Né? Dentro, todas as ciências têm isso, tá? Eu tenho, então, uma preocupação em distinguir a característica comum ou as leis gerais que regem determinados eventos. Então, vamos lá. Eu tenho um objetivo ou finalidade. Qual é a minha finalidade, qual é o meu objetivo ao pesquisar esse determinado tema? Então, eu preciso criar isso. Eu preciso fazer essa anotação, por exemplo. Eu vou fazer um trabalho de conclusão de curso, né, um TCC. Eu vou lá e vou fazer essa anotação. Né? Então, qual é o meu objetivo com isso aqui? O que eu quero atingir através disso? Onde eu quero chegar? Tá? E aí eu também tenho uma função. A função das ciências, então, ela bota lá, aperfeiçoamento através do crescente acervo de conhecimentos da relação do homem com o seu mundo. Toda pesquisa tem uma função. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma tese de doutorado, a tese de doutorado tem que ser algo, você vai falar sobre algo que ninguém disse ainda. Ou seja, pensa o tanto de coisa que as pessoas, quando entram no doutorado, escrevem que são novidades, que são esses aperfeiçoamentos, né? São esses acervos de conhecimento que vão sendo acrescentados. É uma pesquisa que não foi feita, né? Alguém que pesquisou sobre algo em que eu nunca tinha visto, então ela tem a função, a ciência tem função de fazer com que o nosso conhecimento tenha esse crescimento, porque, gente, não há finitude, não há fim no conhecimento. Então, por exemplo, vocês vão terminar o curso de Direito e vocês vão chegar lá na frente e falar assim, nossa, eu preciso saber de mais coisa. E assim a gente vai, porque não tem fim, tá? Então, não é algo que finda, né? Eu terminei a faculdade, eu não preciso conhecer mais nada porque eu já sei o bastante. Não, você pode decidir não querer estudar mais, mas isso não significa que o conhecimento não está girando, né? Então, como profissional, eu fiz uma pós-graduação, mas eu não tenho interesse em fazer mestrado, doutorado, porque eu não quero trabalhar na área acadêmica, né? Como advogado, eu quero só advogar, quero estudar para ser juiz, promotor, etc e tal.
Mesmo assim, você vai precisar aperfeiçoar o seu conhecimento, você precisa manter, né, os estudos, você precisa focar porque as leis mudam, então você precisa estar sempre se aperfeiçoando. Então, quer dizer, novas coisas vão ocorrendo dentro das ciências que vão chegando até nós e a gente precisa saber do que está acontecendo. Se não fosse assim, gente, pensa na medicina, estou falando da área de vocês, se a gente pensar na medicina e um médico decidir que ele não vai se aperfeiçoar, né, pensa um médico que hoje tenha 60 anos, por exemplo, como ele atravessou as últimas décadas e tanta coisa mudou em relação à tecnologia. Se ele não se aperfeiçoa, se ele não busca novos aprendizados, ele fica estagnado, né? Então, a ciência tem essa função, de trazer crescer esse acervo que a gente tem de conhecimento. E aí, quando a gente fala de ciência, a gente precisa de um objeto de estudo, né? Então, eu vou fazer meu TCC da faculdade. Qual vai ser o meu objeto de estudo? Então, vai ser o quê? População feminina de baixa renda entre 15 e 25 anos que sofrem abuso doméstico. Então, eu tenho um objeto de estudo, tá? E aí, só que esse objeto de estudo é subdividido. Então, nós temos o objeto de estudo material e o formal. O material é aquilo que se pretende estudar, analisar, interpretar ou verificar de modo geral, né? E aí eu tenho formal, que tem um enfoque especial em face das diversas ciências que possuem o mesmo objeto material. Quando eu falo, então, no material, eu tenho, então, a análise, o estudo e a verificação de modo geral. Então eu vou usar, por exemplo, a minha pesquisa de graduação, eu fiz um livro-reportagem sobre os imigrantes italianos em Santa Teresa. Esse era o nome do livro. E aí eu pretendia estudar, né? O meu objeto era como era a religião dos imigrantes italianos em Santa Teresa, né? Como ela se formou, é um objeto de estudo. Eu me utilizei, então, por exemplo, de antropologia, sociologia geral, de modo geral, para eu estudar. Mas eu também tive enfoques especiais, né? Então, você pode, então, se redirecionar nas subdivisões, tá? Eu usei, por exemplo, técnicas mais da relação de comunicação, de entrevistas, né? Mas que estavam ligadas à pesquisa que eu estava fazendo histórico-sociológica. Dentro dessa ideia da ciência, a gente tem os 3 níveis de conhecimento, que são inorgânico, orgânico e superorgânico. Esses 3 se relacionam, mas eles são distintos, tá? Há uma distinção nessa relação que os 3 têm. Por exemplo, o inorgânico, a gente está falando inorgânico de algo que não tem organismo, né? Estudado pelas ciências físicas, tá? Então, física, astrologia, né? Aí a gente tem o conhecimento, o nível de conhecimento orgânico. Aí a gente está falando de investigação pelas ciências biológicas, a gente está falando do biológico mesmo. Então, ciências, cursos de veterinária, pesquisas biológicas, químicas, por exemplo, oceanografia, né? Vai estudar o mar, os peixes, né? A vida marinha em si. E a gente tem o superorgânico, que vai abranger, então, as ciências sociais. A gente está falando sociologia, filosofia, antropologia e tantas outras. Aí a gente tem essa classificação, né? Essa classificação, há uma discussão diferente dessa classificação, mas a maioria delas, gente, vai especificar essas aqui. Então, eu tenho antropologia cultural, eu tenho direito, dentro das ciências humanas, tá? Eu tenho economia. Aí vai falar, nossa, economia, sim. Muita gente acha que economia não faz parte. Alguns autores vão falar que a administração também faz parte das ciências humanas, tá? E aí a gente tem a política, psicologia social e a sociologia. Então, vai ser esse estudo científico das relações sociais, das formas de associação, destacando-se
os caracteres gerais comuns a todas as classes de fenômenos sociais, fenômenos que se produzem nas relações de grupos entre seres humanos. Estuda o homem e o meio humano em suas interações recíprocas, né? Então, quando eu falo em sociologia, essa é a classificação, tá? É esse estudo dessas relações sociais, da interação, das formas em que a gente se associa com os grupos, de como a gente se relaciona. Aí, dentro da pesquisa, né, dentro da ciência sociológica, a gente precisa entender que a sociologia não é normativa, né? Ela não cria uma norma que tem que ser daquele jeito. Por quê, gente? Quando eu falo em ciência, então, por exemplo, falar em ciência, falar uma pesquisa sobre um medicamento, né, ou química. Se eu colocar 3 componentes químicos lá e eles gerarem uma determinada ação, e eu repetir isso, tá? Colocar lá os 3 componentes químicos da mesma quantidade que eu tinha colocado antes, com os mesmos fatores ambientais, né? Ele vai repetir o que tinha acontecido anteriormente, né? Então, acaba sendo normativo. Se eu colocar 3 gramas do ingrediente A, 3 gramas do ingrediente B e 5 gramas do ingrediente C e repetir as mesmas relações ambientais, né? Se está quente, está frio, se eu vou ligar um forno, por exemplo, qual é o grau que eu vou colocar e etc e tal, eu vou replicar o resultado. Dentro da sociologia não há uma norma, porque a gente está mexendo com pessoas, né? Então eu posso fazer, por exemplo, uma pesquisa sobre como anda o comportamento das pessoas durante a pandemia em São Mateus. E aí, gente, eu vou fazer essa pesquisa. Só que quando eu chegar em Curitiba, no Sul, eu posso ter um outro resultado, tá? De como as pessoas estão reagindo. Por quê? Porque aí vem diversos fatores que vão interferir no resultado. Clima, até a ação dos próprios governantes, como eles agiram em relação à pandemia, quais foram as suas ações, a diferença entre o governo do Espírito Santo e os governos de outros estados, eles não estão agindo das mesmas maneiras. E aí a gente vai falar de cidade, como é que a gente aqui está agindo, como é que a nossa administração está agindo, e aí a gente vai correlacionar. Então, não é uma norma, né, de eu dizer que aquilo que eu pesquisei aqui é certo e é fato que vai ser a mesma resposta em outro lugar. Nisso, gente, eu também, dentro de uma pesquisa, eu não posso emitir, a sociologia nunca vai emitir juízo de valor, tá? Nunca. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa, né? A sociologia faz pesquisas sobre os tipos de associação e relações sociais, né? Aquelas relações que as pessoas têm em grupo. Só que aí, gente, eu não posso, a gente viu lá em antropologia, que os grupos têm seus valores, que os grupos têm seus costumes, têm suas próprias relações, têm suas vivências. E aí eu chego e vou fazer uma pesquisa sobre esse determinado grupo, vamos supor, por exemplo, os ciganos, né? E aí a gente vai fazer uma pesquisa sobre o cigano e eu vou lá e na minha pesquisa, eu peço a vocês, por exemplo, a fazer uma pesquisa, escrever para mim, e aí você escreve o que você pensa, né? Eu não posso ter juízo de valor, né, em ciência nenhuma. Né? Há diferença em eu escrever na conclusão uma resposta para uma pergunta. Né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu tive uma aluna que ela fez um trabalho de conclusão de curso muito bom mesmo, tem bastante tempo isso. Ela falou sobre a relação do diálogo de Hitler numa determinada entrevista que ele deu com uma determinada entrevista do então deputado federal Jair Messias Bolsonaro. O texto dela ficou muito bom, mas estava cheio de juízos de valores. Por quê? Porque ela era anti-Bolsonaro e anti a provável campanha política dele, a provável vinda dele a candidato anos depois.
né? Era aquele início daquele burburinho, né, de ele vir ou não. Aí a gente tem algumas situações, né? Então, por exemplo, quando a gente foi, ela não tirou nota baixa no TCC, porém, uma das ressalvas que eu fiz como banca, por ser jornalista, e eu aprendi na faculdade que o jornalista não escreve a não ser que seja em artigo a opinião dele. Não posso. Né? Em texto jornalístico, eu escrevo os fatos, aquilo que aconteceu e ponto final. Se alguém que eu entrevistar der uma opinião, é alguém que eu entrevistei, não sou eu, como intermediária na informação. Na ciência, eu levo isso também. Né? Então, quando a gente fala que a sociologia não emite juízos de valor, gente, é isso. Essa aluna escreveu o que ela pensava sobre Jair Messias Bolsonaro. Então, em alguns relatos, ela falava que ele tinha os mesmos tipos de comportamento no seu diálogo, né, naquilo que ele falava, em que Hitler fazia. E uma das questões que eu levantei para ela, eu falei assim, olha, você está falando de um governante maior, né, de um chefe de Estado maior, em que ele tem poder para influenciar a população naquilo que ele está dizendo. E você está correlacionando com um deputado federal, que não é presidente. Então, ela estava fazendo uma relação de poder entre os dois que não existia. Né? Então, para eu fazer essa relação de poder, eu teria que nivelá-los, né? E aí, então, eu falei, ó, você precisa refazer, porque em muitos casos você está fazendo juízo de valor, né? Várias vezes ela falava dele numa posição muito pessoal. E aí, gente, a gente não pode fazer isso em ciência. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre a relação de convivência entre o grupo cigano. Ah, mas aí eu tive uma experiência ruim com um cigano e eu não gosto de cigano. E aí, então, a minha pesquisa vai ter um resultado assim, porque eu não gosto de... Olha só como é que eu boto o juiz de valor, né? Ou, então, eles têm um comportamento muito diferente do que eu aprendi na minha vida. As meninas são prometidas desde que nascem, eu acho isso errado. Você está fazendo juízo de valor, achar errado algo que você não vive na essência, você não está lá, você não nasceu naquele grupo para saber como funciona realmente, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso naquilo que a gente escreve academicamente, de qualquer maneira, tá, gente? Não é só na sociologia. Eu tenho que tirar isso da minha vida, juízo de valor. Porque aquilo que é valoroso para mim não é para o outro. E eu venho falando isso com vocês há tempos. Aquilo que é amoral para mim pode ser muito moral para vocês e vice-versa. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí a gente tem, então, uma forma de pesquisa da sociologia, que é o estudo e o conhecimento objetivo da realidade social. Né? A realidade como ela é, mesmo que eu tenha uma realidade, uma visão diferente daquilo e eu me estranhe em relação àquilo, tá? Eu tenho, então, alguns exemplos de pesquisas que são feitas, né? Alguns tempos. Então, a formação e desintegração de grupos, divisão das sociedades em camadas, mobilidade de indivíduos e grupos nas camadas sociais, processo de competição, cooperação, né? Como se dá isso? Então, por exemplo, processo de competição, eu posso não concordar com esse processo de competição social, mas eu não posso fazer juízo de valor de quem concorda, tá? E aí, gente, por exemplo, a gente também vai olhar dentro da sociologia que vai competir a ela o estudo do homem e o universo sociocultural como um todo. Então, a gente precisa, olha como é que a antropologia anda de braço dado com a sociologia, né? Ela vai precisar, então, do sociocultural, de como essa pessoa se relaciona em sociedade com a sua cultura, para fazer a sociologia. Então, a sociologia, sem perder seu caráter de ciência, que estuda todos os aspectos do comportamento humano em sociedade, pode ser ainda subdividida em áreas especializadas de pesquisa. Aí vem as especializações, tá? Então, a gente tem uma classificação que foi elaborada por Kaufmann, eu acho, Florestan Fernandes, e aí eu tenho 6 áreas básicas. Claro, gente, que tem outras classificações, mas no texto a gente tem essa. Eu tenho a sociologia descritiva, que é o nome já diz, de descrever mesmo.
Então, é aquela pessoa que vai investigar fenômenos sociais dentro do que é da sua manifestação concreta. Vai captar os elementos que acontecem, os fatores sociais naquelas condições reais que eles acontecem e vai relatar isso. Eu vou descrever como isso ocorre. Aí eu tenho a sociologia comparada, que vem explicar a ordem da existência nas relações dos fenômenos sociais através de condições, gente, de comparação mesmo, tá? Fatores e efeitos que operam em um campo suprahistórico, né, que vai além da história. Então, a sociologia comparada estuda os padrões de integração e diferenciação dos sistemas sociais globais. É essa correlação, essa diferenciação, eu vou comparar. Então, eu posso fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, a relação do Estado, a gente estava falando de ciência política agora, a relação do Estado com o povo no Brasil e a relação do Estado com o povo na Coreia do Norte. Né? Então, aí eu vou ter uma diferenciação, eu vou estar comparando as duas proposições, tá? Aí eu tenho a sociologia diferencial, que vem explicar, então, a ordem existente nas relações dos fenômenos sociais através das condições, fatores e efeitos que operam em campo histórico. Então, dentro do campo histórico, eu vou, então, fazer essa relação dos fenômenos sociais, das condições de vivência, dos fatores dessa relação dos grupos, tá? Num campo histórico. Então, eu vou permanecer dentro do auxílio da história. Aí tem a sociologia aplicada, que vai ter, então, uma investigação um pouco mais especial, correlacionada, então, aos problemas sociais, os efeitos que esses problemas têm, né? Como eles se comportam, então, ou as suas modalidades de intervenção racional, tá? E aí, como a sociedade admite as modalidades de intervenção. Então, aí eu posso, por exemplo, ser uma sociologia aplicada à educação, tá? Sociologia aplicada à comunicação, né? Sociologia aplicada ao direito. Eu vou fazer essa investigação de problemas especiais, então, por exemplo, a relação da questão, por exemplo, das classes sociais e a violência doméstica, dentro de São Mateus, por exemplo, né? Vão afunilar o tema. E aí, então, eu posso usar sociologias aplicadas nisso. Então, por exemplo, a sociologia do direito ou jurídica, né? Para ver como que isso acontece dentro de um campo histórico também, né? Fazer uma pesquisa de como é isso em relação a esses grupos, e assim a gente vai fazendo a pesquisa, tá, gente? E aí a gente tem a sociologia geral ou teórica, ela examina os fundamentos lógicos da explanação sociológica, suas diversas categorias ou modalidades, os tipos de pesquisa que estas implicam e os critérios de verificação empírica que pressupõe. Aqui é a sociologia geral, que é essa que a gente está vendo. Então, por exemplo, a gente tem características do fato social, conceito de estrutura e organização social. Então, a gente vai lá na frente, a gente vai estudar o que é o fato social. Aí a gente vai ver também como se dá, então, esse conceito de estrutura das organizações sociais, como elas se dão, como elas se propõem, tá? E aí vai falar o que é o fato social. Tá? Esse eu não vou falar agora, é só lá na frente. E aí eu botei, então, para vocês um esquema. Esse esquema está lá no livro, é de Fernando de Azevedo. E há essas divisões dentro da sociologia. Aí eu tenho a sociologia em si, aí ela se divide em sociologia aplicada e sociologia pura ou teórica, e aí ela se subdivide. A sociologia pura ou teórica, ela pode ser uma sociologia geral, ou então uma sociologia especial, e aí tem suas subdivisões, tá? Que vocês vão vendo ali como ela faz, então, seus estudos, ó. E a sociologia aplicada, ela pode ser vista como geral ou especial, só que ela também tem a questão das leis naturais, né? Ela faz, então, a técnica de ação social e política social, em que a aplicação das teorias é organizada
de um destes dois pontos de vista, né? Que são os dois pontos de vista que estão à direita, tá? Então, ele fala, ó, por exemplo, descoberto o jogo das leis naturais, aplicar-se em regular a conduta segundo elas ou conduzir a vida social pela corrente da lei natural, né, de como ela funciona naturalmente. Conhecido o jogo das leis naturais, que supõe a ideia de mudança, regular a conduta não segundo elas, mas por meio deles, ou fazendo-nos servir por elas, né? Então, como a população, como a sociedade se comporta, sendo regulada, né, condicionada segundo as leis naturais, né, por meio delas. Aí a gente tem, então, pessoal, as sociologias especiais, tá? Então, a gente tem esse esquema de Fernando Azevedo, dentro do que é sociologia especial, aí a gente tem essas subdivisões. São muitas, tá? Muitas, muitas e muitas e muitas. Então, você vê, ó, sociologia do direito, política, da família, da religião, né? E assim sucessivamente, não termina aqui. Então, lá na última linha, vocês vão ver, ó, além de outras diversas sociologias, né? Então, ela tem uma subdivisão muito grande, tá? Essa é a subdivisão que Fernando de Azevedo fez. Aí, gente, a gente vai ver, então, que para eu ser ciência, eu preciso me utilizar de métodos e técnicas, né? E aí a sociologia tem esses métodos e essas técnicas também. Para a gente entender, a gente tem os conceitos, né? Então, por exemplo, o método vai ser um conjunto de regras úteis que eu vou me utilizar durante a investigação, tá? Eu vou aprender, então, né? Ah, professora, mas eu nunca fiz uma pesquisa. Não, mas aí a gente vai te explicando como é que é, e você vai fazendo esse procedimento, que tem que ser muito bem elaborado. Dentro desses métodos que você utiliza, você quer provocar respostas na natureza, né? Por exemplo, quando é uma pesquisa química, né, biológica, ou então na sociedade. E aí descobrir a lógica, né, disso, das respostas que você está provocando e as leis que vêm através dela. Então, cada ciência, a gente vai possuir um conjunto de métodos, tá? Então, aquilo que eu utilizo na sociologia não vai servir, teoricamente, né, assim, em todas as ciências, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa do comportamento marinho. Eu não vou falar lá do conjunto de regras que eu fiz numa provocação de resposta que eu esperei da sociedade, tá? Eu vou usar os métodos para o comportamento marinho, tá bom? Então, eu tenho lá a técnica, então, dentro das ciências, engloba os preceitos ou os processos que vão servir a uma ciência. Então, vai consistir na habilidade para usar essas normas, né, a parte prática. Então, qual é a sua habilidade nessas técnicas, né? Então, aí você vai obter resultados bons ou ruins, né? Então, na obtenção de seus propósitos, toda a ciência utiliza inúmeras técnicas. A gente não se usa de uma só. Então, eu posso dar, por exemplo, na minha pesquisa, tanto de graduação quanto de mestrado, eu usei, por exemplo, técnicas de entrevista, eu usei técnicas de pesquisa documental, que vocês vão ver agora. Então, técnicas de pesquisa da sociologia. A gente não fica presa a uma só dentro de uma pesquisa, né? Então, eu tenho lá a documental. Documental é de documento mesmo, né? Então, eu tenho a parte documental para pesquisar. Eu tenho arquivos públicos, documentos, livros do tombo. Livros do tombo são livros antigos, tá? Então, por exemplo, eu, na minha pesquisa de graduação, no meu TCC, eu vi vários livros do tombo, que eram livros históricos da Igreja Católica Matriz, lá em Santa Teresa. Então, continham muitas histórias das pessoas na localidade, tá? Aí eu tenho a sociometria, vai lidar, então, com a estrutura interna dos grupos sociais, né? Então, a sociometria, vou medir isso, vou ver como eles se estruturam, né, como eles se correlacionam, e aí, sim, é uma mensuração dessa estrutura deles.
Aí eu tenho a técnica de história de vida, que é obter todos os dados referentes a determinada pessoa em todas as fases de sua vida. É tipo uma biografia mesmo, né? Então, eu vou contar todos os fatos que sejam relevantes sobre essa pessoa, né, durante toda a sua vida. Aí eu tenho a técnica de entrevista. A técnica de entrevista, gente, é quando eu tenho contato direto, tá? Entre o pesquisador e o informante em uma conversa. Essa entrevista, ela pode ser dirigida ou não dirigida. Aí é assim, a dirigida é que eu tenho um roteiro para eu seguir. Eu fiz anotações dos meus objetivos, né? Eu vou entrevistar essa pessoa, tem alguns objetivos a atingir, então eu vou seguir um roteiro de perguntas, tá? Ou a não dirigida, que é a que eu deixo a conversa rolar e a cada coisa que a pessoa vai falando, vão surgindo novas perguntas e eu vou fazendo-as. Não significa, gente, por exemplo, que eu estou lá com um roteiro de entrevista e de repente a pessoa fala algo que eu não esperava e que surge uma nova pergunta. E eu falo, mas não está dentro do meu roteiro, eu não vou perguntar. Claro que vai, né? E aí, normalmente, gente, isso é bom, por exemplo, uma dica, né? Se vocês forem fazer entrevista para alguém, não anotem na mão, tá? É bom você fazer uma gravação de áudio e depois a gente chama isso de decupar. Depois decupar a entrevista, aí você digita tudo que a pessoa falou. Você vai ouvindo, pausando, vai digitando, ouvindo, pausando, vai digitando. E aí, gente, as entrevistas têm essa subdivisão, né? Eu fiz várias, tanto no mestrado quanto na graduação. E aí a gente tem o questionário, por exemplo. O questionário já é uma questão de perguntas que eu tenho bem organizadas, tá? Que a pessoa vai respondendo para mim, pode ser à mão, né? Pode ser, por exemplo, no Google agora, né? Que a gente tem oportunidade de fazer isso agora pela internet. Então, eu posso mandar lá, né, um questionário para a pessoa, ela vai digitar a resposta e me enviar, mas não vai fugir daquilo ali, né? É aquilo ali que eu quero. Já o formulário é parecido com o questionário, só que eu escrevo as respostas, tá? Eu vou perguntando e eu vou escrevendo a resposta que que o entrevistado está falando. Aí eu tenho, então, uma outra técnica que é a de observação. E a observação também se subdivide, tá? Eu tenho a sistemática e a participante. A sistemática é quando o pesquisador fica em determinado período de tempo observando os fenômenos que são do interesse dele de pesquisa, né? E aí, ela pode ser direta ou indireta. Então, direta é quando eu, pesquisador, vou lá ao local e pessoalmente olho, observo sistematicamente aquele fenômeno que é do meu interesse. Então, sou eu, pesquisador. O indireto é feito por outras pessoas, né? Então, por exemplo, eu posso pedir a vocês para irem em determinado local, fazerem essa observação para minha pesquisa, né? E aí vocês vão anotar os dados e vão trazê-la para mim, né? Então, aí, isso é uma observação sistemática indireta, né? Porque eu não fui ao local, vocês foram para mim, tá bom? Aí eu tenho a observação participante, que é quando eu, pesquisadora, me incorporo no grupo que eu quero estudar, ganho a confiança deles, participo da relação de vivência deles, dos costumes, daqueles momentos que eles têm, e eu posso ou não revelar que eu sou um observador, né? Que eu estou ali como pesquisador. Aqui, gente, eu posso colocar para vocês, por exemplo, aqueles repórteres investigativos que normalmente sim, vão aos locais fazer pesquisa de reportagem sem dizer que eles são repórteres, né? Então, eles vão lá, participam, convivem, mas não falam o que estão fazendo, tá? Aqui, é claro, gente, há controvérsias de aceitação ou não, né? Mas, por exemplo, pode acontecer de você ser um participante e aí você falar que você está lá fazendo uma observação científica e isso interferir no comportamento natural daquele grupo e o resultado não ser o esperado, né?
Por mais que alguns possam dizer assim, ah, mas isso não é legal, né? Ganhar a confiança do grupo, escrever sobre ele e não contar do que ele está fazendo lá. Porém, eu posso contar e as pessoas não agirem da mesma maneira, tá bom? Aí eu tenho também uma técnica cartográfica, que é quando o pesquisador usa mapas, cartas, desenhos e etc. para fazer a sua pesquisa. E aí, gente, eu botei a referência para vocês do que a gente conversou hoje. Eu mandei o livro para vocês em PDF lá no sistema. Se vocês baixarem lá, também vocês conseguem na internet facilmente esse livro. E aí, hoje a gente conversou sobre dentro da página 1942. Tá claro, gente, que eu reduzi bastante para não ficar muito extenso, tá? Porque até mesmo porque senão fica muito ruim. A gente não consegue falar de tudo que a gente tem que falar nesse tempo, tá bom?